agora a todos a participarem da mesa de diálogo que será realizada em seguida, com a participação da representante da equipe de transição do governo eleito, Inês Magalhães. Este é o 69º Fórum Nacional de Habitação de Interesse Social, pela primeira vez realizado no formato híbrido, nas dependências do Hotel Windsor Norte, em Brasília, e que está sendo transmitido ao vivo para todos que fizeram a inscrição pelo site do evento. Para os que desejarem acompanhar o evento de hoje, por gentileza acessar o site forumdehabitacão.com.br e fazer a sua inscrição. Queremos agradecer a parceria das empresas que estão tornando possível este evento. Sem elas, não conseguiríamos ter esse sucesso que estamos tendo. Vamos ver, então, os patrocinadores. A Caixa Econômica Federal, Excelsior Seguros, Construtora Pacaembu, Village Construções, Construtora MRV, Família Paulista Companhia Hipotecária. Queremos aqui também registrar o nosso agradecimento e apoio ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, CAL-DF, SL Comunicação e Eventos, Urbaleges Governança Fundiária, Gestão Territorial, Centro Universitário Uniceplac. Vamos ver agora os vídeos de nossos patrocinadores. Querida Vitória, Ana, Sandra, aqui tem uma caixa de oportunidades para cada uma de vocês. Um espaço de confiança para te acolher. Uma caixa para você abrir ou melhorar o seu próprio negócio. Para você realizar todos os seus sonhos e não depender de ninguém. Uma caixa para cuidar do futuro da sua família. Uma caixa de cuidados para quem cuida de todos. Existe uma caixa para elas, onde você tem liberdade para ser a mulher que quiser. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Você já conhece a Pacaembu? Não? Então bora conhecer a maior construtora de casas do Brasil. São mais de 145 bairros planejados em mais de 45 cidades. São mais de 70 mil famílias transformadas. Estamos presentes em 3 estados: São Paulo, Paraná e Goiás. Pacaembu, transformando gerações. O mundo está em constante evolução. E como você se prepara para evoluir? Com inovação, descobertas, conhecimentos, o que você deseja para o seu futuro? Para construir a sua carreira, o Uniceplac usa metodologias focadas na prática. Nossos estudantes desenvolvem habilidades em laboratórios de última geração. É o que a sua evolução precisa. Uniceplac, prática que evolui. Matrículas abertas. Nesta última mesa de diálogo do nosso fórum, vamos conhecer as perspectivas para a habitação de interesse social e debater sobre as linhas gerais das propostas do novo governo. O que já está sendo planejado e quais as prioridades para o ano de 2023. Neste momento tão importante de transição de governo, gostaríamos de dialogar com os estados e municípios e os seus entes da administração indireta, Coabs e Ageabs, podem ser parceiros na política habitacional do novo governo. Para tratar desses temas, convidamos para compor a mesa a senhora Inês Magalhães, ex-ministra das Cidades e representante da equipe de transição do governo eleito, na condição de expositora. A senhora Emília Correia Lima, presidente da SEAP do Estado da Paraíba, na condição de debatedora. A senhora Maria do Carmo Avezani Lopes, presidente da ABC, na condição de moderadora e também debatedora. É uma honra recebê-los na banca das mulheres, né? E já de imediato eu passo a palavra
para a Maria do Carmo, que vai conduzir, então, a sequência dos debates. Bom, é um prazer, Inês, receber você aqui novamente na ABC, nesse momento representando aí o governo de transição, a equipe de transição que está atuando aí na questão do Ministério, né? Ministério hoje MDR, e dizer que é um painel, eu acho que é um dos mais esperados, porque nós discutimos vários exemplos, cada um criando uma alternativa que é exemplo, que vai ser replicada, mas nós não podemos esquecer que a habitação faixa 1, a última contratação que ocorreu foi em 2018. Então, existe aí uma expectativa muito grande, sabemos que milagre não existe, que os desafios a serem vencidos são enormes, mas nós gostaríamos muito de ouvir você, qual é a perspectiva, enfim, o que você pode aí dar como uma luz, né, que hoje vocês estão conseguindo ter um olhar para o próximo governo. Então, Inês, mais uma vez é um prazer. Quero aproveitar aqui também para saudar o Munir. Munir, foi já presidente da ABC durante bastante tempo. Munir, é um prazer te receber aqui. Muito bom ter você perto da gente. Que venha sempre e venha mais vezes. Muito obrigada. Vou passar a palavra para a Inês. Bom, vou falar de pé. Bom, é um prazer estar aqui, né? Acho que esse aqui é a intimidade aqui da mesa me permite agradecer a todas e dizer que, em nome da transição, acho que esse é um momento importante. Nós temos tido assim, uma overdose, no sentido positivo, de escuta, né? Acho que isso é uma característica que sempre marcou os governos dos quais eu participei, com muito orgulho, e acho que isso está claramente sinalizado para o próximo governo. A nossa conversa de hoje é um pouco inconclusiva, né? No sentido em que eu participo hoje de um grupo que está discutindo o redesenho de um novo Ministério das Cidades, né? Acho que a junção do Ministério das Cidades com o Ministério da Integração, que é o Ministério do Desenvolvimento Urbano, que em alguns temas pode ter tido alguns frutos interessantes, na verdade, secundariza um tema que é central no Brasil. O Brasil é um país dos mais urbanizados do mundo, né? Quer dizer, a América Latina é o continente mais urbanizado do planeta, e é importante que os temas urbanos tenham a centralidade de tratamento que nós pretendemos dar no próximo governo. Eu acho que eu usei essa expressão que o Nabil utiliza, né? Nós nós temos o desafio, vamos ter que ter a habilidade de construir um novo ministério que, ao mesmo tempo, trate de uma agenda, que é uma agenda do século XX, né? Que é a agenda dos déficits, né? Do déficit habitacional, do déficit de saneamento, da questão da mobilidade, mas que, ao mesmo tempo, tenha e incorpore temas contemporâneos, como a Alessandra colocou aqui, que é o tema da transição ecológica, que é o tema da adaptação das cidades às mudanças climáticas, né? Esse desafio duplo, né? Não será fácil, né?
a sinalização positiva da aprovação da PEC da transição ainda é insuficiente para a gente ter claro o que poderá vir a ter de investimentos na área de habitação. Claro que o presidente Lula já sinalizou a retomada do Minha Casa, a retomada das contratações do Faixa 1, do Minha Casa Minha Identidades, do Rural, como uma agenda muito, muito importante para ele, do ponto de vista da diretriz do governo de sempre trabalhar o tema da inclusão com distribuição de renda. O crescimento do país tem que estar atrelado a distribuir e incorporar, diminuir as desigualdades. E acho que nada é tão forte na contribuição de diminuição das desigualdades do que a qualidade de vida urbana que o Ministério das Cidades pretende trazer. Do ponto de vista das coisas novas que a gente tem conversado e vamos propor à equipe de transição, uma delas para além da questão da retomada do Minha Casa, o desafio que nós precisamos muito deste fórum e do nível estadual de governo, né? Acho que uma primeira tarefa que nós temos que enfrentar e que nós não fizemos com tanta clareza nos governos anteriores é de definir um pouco qual é, afinal de contas, o papel do Estado, do nível estadual, na implementação da política de habitação e na implementação de outras políticas, né? Hoje, o que nós temos é uma coisa muito heterogênea, né? De estados onde você tem políticas mais vigorosas de habitação ou de saneamento, outros estados que a gente tem menos. Uma coisa que eu não gostaria que nós repetíssemos é que o investimento do governo federal, por exemplo, na produção de habitação ou na urbanização, causasse a retração dos investimentos estaduais, né? E aí agindo só como o caráter de complementação dos investimentos federais. Acho que esse é um desafio super importante. Eu não vi o painel não tive, infelizmente, a oportunidade de ver o painel dos programas que foram implementados, mas no encontro virtual que nós tivemos, eu, pessoalmente, e o grupo de transição todo, ficou muito impressionado da riqueza dos programas que foram criados nos níveis estaduais e em alguns níveis municipais nesse período. Então, isso reforça não só a necessidade de a gente pactuar muito esse papel, mas deixa claro o quão acertado é essa estratégia, o quão acertado é esse desejo que a equipe de transição expressa. Um tema importante que a gente tem discutido na transição também é a criação, ontem vocês viram na entrevista, né, quer dizer, a criação da Secretaria das Periferias. O que a gente está dizendo com isso? Na verdade, nós tivemos um programa de urbanização de assentamentos precários, e eu tenho, né, depois de ter atuado como consultor em algumas agências, tenho clareza de dizer que ele é um dos mais importantes no sul global, né, que é onde você tem esses programas em escalas. Eu tenho muito orgulho de ter participado da elaboração e implementação do programa de urbanização dos assentamentos precários, mas o que nós vemos hoje, e acho que é um desafio, eu diria, civilizatório que nós temos, é de dar a oportunidade e de dar espaço e condições para que uma
um mar de coisas interessantes, seja na música, seja nas artes, seja na moda, tem ocorrido nas periferias, apesar das enormes carências que nós temos, né? Então, nós fomos bastante questionados de ontem para hoje. Mas isso não é urbanização de favelas. O que a gente está trazendo, e o meu desejo em especial é que isso fosse uma agenda do governo, não só uma agenda do Ministério das Cidades, que é necessário que nós coloquemos o holofote, assim como ocorreu durante a pandemia, nessas áreas, para que a gente possa melhorar não só a questão da infraestrutura, que é claro, nós precisamos melhorar, mas também do acesso aos equipamentos, do enfrentamento das questões climáticas, do ponto de vista das soluções. Tem um nome bonito, né? Soluções baseadas na natureza, mas não fazer um monte de coisa errada que a gente fez, né? Que foi tampar os rios, né? Que foi desconsiderar o trajeto das águas como um componente importante no planejamento. Acho que tem um aspecto de incorporar novas tecnologias, mas de que essas tecnologias possam garantir uma maior sustentabilidade, considerando que um dos desafios do século XXI será perdido ou ganho nas cidades, como dizia o nosso esqueci o nome do coreano da ONU, mas, enfim, ele será perdido se a gente não for capaz de transformar e adaptar as cidades para o capítulo, para o século XXI, e será ganho se nós formos capazes de implementar uma agenda de inclusão, né? A minha perspectiva, né, a nossa perspectiva lá é que, se nós formos capazes de, aliados ao combate à fome, né, aliar o combate às desigualdades territoriais do país, nós teremos superado em grande medida a extrema pobreza e diminuído as desigualdades que são tão gritantes nesse país. Não é razoável que um país com as riquezas que nós temos tenha gente passando fome não por falta de produção de comida e tenha gente dormindo na rua não por falta de tecnologia, recursos e materiais para construir casa. Eu acho que, e nesse sentido, o reforço que vai ser necessário é dessa aliança da soma de esforços. Eu fico muito... Nós tivemos nessa conversa já virtual, né, a colocação que foi feita pelo Alfeu de construir um sistema de financiamento fora do SFH. Essa pode ser, talvez, um grande diferencial dessa gestão futura, dessa gestão que deve iniciar, né? Eu acho que há uns, digamos, uns buracos, uns caminhos que podem nos guiar para a construção desse sistema que consolide, né, o que a lei colocou aqui, né, quer dizer, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, considerando a máxima que também já foi dita, que a habitação não é uma equação simples, a habitação não é um problema que se resolverá com de uma só forma, né? Então, para o próximo período, o que a gente tem recebido de sinalização? Sim, nós vamos retomar a produção habitacional para a faixa 1, em que parâmetros, em que quantidade, obviamente vai depender dessa negociação, da aprovação no Congresso. Infelizmente, ao que parece, aqui todos somos seres políticos, é importante que a Câmara não retire, né, não tire uma casquinha desse processo, né, lembrando que uma parte dos recursos que vão ser aprovados serão destinados a não
não fazer um shutdown, como os americanos chamam, total no governo nessa gestão, mas é importante que esse volume de recursos não inviabilize a retomada, o andamento e o desrepresamento, eu diria assim, das coisas que estão contratadas tanto no saneamento, que podem ser contratadas tanto no saneamento, quanto na habitação, quanto na mobilidade urbana. Então, esse é um momento muito importante, né, de acompanhar a tramitação da medida provisória para que a gente possa fazer. Um outro tema que dialoga com o papel dos estados, que eu queria trazer, e tem a ver com como é que nós vamos lidar com os pequenos municípios, é o tema da assistência técnica. Não da assistência técnica às pessoas, que acho que é uma dimensão importante que a gente tem que achar, e a gente passou por isso, né, Maria e Emília? A questão não é o dinheiro, a questão é assim, qual é o formato que a gente dá, que dê escala, celeridade e segurança de investimento do recurso público. Acho que essa equação que a gente ainda não conseguiu estabelecer corretamente. Você abre para mim? Então, para além dessa, que eu acho que tem o CAL atuando, né? Acho que é uma parceria importante. Há uma outra que a gente chegou, quando nós, né, em algum momento aí da nossa atuação, começamos a chamar de Emater dos municípios, né? Nós temos um federalismo muito rico, né? Acho que ele tem, por conta do seu desenho, dá ao país uma riqueza, uma democracia pungente, mas, ao mesmo tempo, ele traz um impacto de considerar que Borá, que tem... Quantos habitantes tem Borá, Cecília? Você sabe, com certeza. 800, sei lá. Hã? Então, 898, sabia que alguém ia saber quantos habitantes tem Borá, seja uma unidade federativa e tenha competências, responsabilidades iguais a que São Paulo tem. Então, essa riqueza, por um lado, traz uma complexidade que nós vamos ter que dar alguma solução. Na minha opinião, a solução passa pela articulação de uma rede organizada pelos estados, né, de assistência técnica, aí são núcleos, o perfil dela, com uma participação no seu financiamento do governo federal, sem dúvida, né? Então, acho que esses são, para mim, temas centrais, porque, senão, nós vamos continuar tendo soluções ad hoc de financiamento habitacional para os pequenos municípios, o famoso eu dou, mas você não leva, porque eu disponibilizo o dinheiro, né, que isso hoje está acontecendo nessa coisa absurda que se transformou o sistema de emendas do orçamento secreto. Né? Ninguém está aqui questionando a legitimidade do parlamento brasileiro em fazer emendas, mas não é razoável, né, que nós tenhamos esse volume de recursos, né, aplicados no chamado orçamento secreto, e que esse volume se concentre em 3 ações, que é pavimentação, máquinas, e uma outra que eu me esqueci agora, né? Quer dizer, nós temos nessas ações mais recursos do que nós tivemos para a urbanização, para a produção de moradia, né? Quer dizer, a gente sabe que, em que pese a pavimentação, principalmente para quem tem o pé na lama, ser uma coisa importante, ela não é um investimento que melhore estruturalmente a vida
nas cidades, né? Quer dizer, ela não é um investimento que trate estruturalmente das questões de mobilidade urbana nas cidades. Então, isso é uma discussão, né, que agora está no Supremo, mas que ela é importante que a gente tenha claro, né? Isso chegou a um volume que é insustentável que isso permaneça, né? Minha cola aqui, eu esqueci da minha cola. Então, eu acho que eu já falei, né, da questão da assistência técnica, essa questão do papel dos governos estaduais, a afirmação, né, da retomada dos programas, a incorporação do tema das periferias, né, dos temas não só dos assentamentos precários, mas também de uma melhoria da qualidade, inclusive das áreas deprimidas, que podem ser áreas centrais, inclusive, né, como a agenda do governo. E, como último tema, eu diria que a proposta que nós estamos levando para a equipe de coordenação da transição é a criação, no pescoço, né, no nível da Secretaria Executiva, de uma Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano. Acho que esse é um tema, né, que a gente ficou devendo, né, a questão do Estatuto das Metrópoles, como é que nós vamos discutir de maneira efetiva programas que não só sejam programas importantes para cada uma das cidades que compõem a região metropolitana, como nós fizemos na discussão do PAC, mas que também sejam programas que trabalhem projetos de impacto metropolitano, né? Então, acho que essa secretaria dá continuidade às questões que foram discutidas no Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, né? Da necessidade de tratar os temas da resiliência e das mudanças climáticas, o tema das cidades inteligentes, eu não gosto desse termo, mas o tema da digitalização da gestão urbana. Então, nessa secretaria estariam esses assuntos, digamos, do século XXI, para que a gente avance em cada uma das secretarias setoriais em direção à incorporação, incorporando esses temas tão importantes. Acho que são essas as principais questões, e a gente podia fazer um bate-bola para alguns esclarecimentos, e eu, naquilo que puder, vou responder. Inês, obrigada, foi muito boa tua... não, foi... exato, pode jogar na loteria. Foi, assim, muito animador, porque não sabemos ainda como, mas uma coisa é importante, ter diretriz. Sabemos o quanto este próximo governo vai priorizar a questão da faixa 1. Né? Então, muito boa a sua apresentação. Eu vou passar para a Emília também fazer algumas considerações e depois a gente faz um fechamento. Boa tarde, Inês. Estar aqui conversando contigo, eu estou me sentindo assim, que o futuro já começou mesmo. Que a gente vai poder... o desafio é muito grande, 4 anos de instituição é muito grande, mas... principalmente nesse setor de habitação, mas dá para crer, dá para acreditar, dá para saber, porque a gente já está todo mundo se unindo para reconstruir isso aí e a gente chegar realmente a ter habitação no lugar que ela deve estar, que é no central, porque atinge a vida de todo mundo, de todas as formas, da saúde, da formação, da violência, da diminuição da violência, etc. Mas vamos lá, senão meu tempo acaba. Uma das coisas que me preocupa, quando estava falando aí, Alessandra, na sustentabilidade, eu queria colocar primeiro a sustentabilidade da baixa renda. Então, a gente pensa em muita coisa quando faz o conjunto. Mas uma das coisas que tem que ficar do fora é como eles vão se manter.
De repente, a gente faz o conjunto e esquece que quem está indo morar lá ganha os R$600, os 700, ou não ganha, ou faz bico, ou não tem nada. Então, eu acho que o central agora para rever, ter essa nova lógica na formação dos projetos é esse. A energia solar dá certo, o aquecimento com certeza não. Mas a energia solar dá certo se for maciçamente e os profissionais para poder mudar esse negócio, vem, isso não tem problema. Mas vai diminuir para o que a pessoa gasta? Então, se vai diminuir para o que a pessoa gasta, dá. A reutilização da água, mesmo que tenha um investimento grande primeiro, mas coloca, ela pode viver ali, dá. A modificação, como estou dizendo, das janelas, que eu sempre briguei com elas, você se lembra? Das janelas que no Nordeste você entra o sol para esquentar e deixa o vento que é arretado, cortado pelas janelas, aí você tem que botar um ventilador, um ar-condicionado. Quer dizer, tem que modificar essa arquitetura. Então, e a questão de área comercial. Então, a baixa renda não conseguindo viver nos apartamentos, aí pagando condomínio, não conseguindo ter as outras coisas e, principalmente, não ter a administração depois disso aí, porque Caixa e Banco do Brasil, das estruturas que eles são, né, querendo ou não querer, não administra. Então, se faz o trabalho social, apresenta lá, ó, tantas pessoas invadiram aqui, o tráfico invadiu ali, mas não é a prioridade no jurídico da Caixa, nem no jurídico daí. Não foi, não é e não será. Porque os custos e as coisas da Caixa e do Banco do Brasil não comportam isso. E aí, o que é que nossos conjuntos ficam? A mercê da lei do grito, da lei da força. E aí é onde o tráfico entra tomando conta. Então, tudo que se fez do trabalho disso aí, uma parte é levada embora. Então, nisso aí, inclusive, para haver essa sustentação, daí a área comercial, para que o comércio não tome conta da área habitacional, é fundamental. É fundamental a escola, o posto de saúde e a área comercial. Seja para o condomínio, seja particular, mas que esteja com acesso, mas tem que haver a área comercial. Então, seriam esses pontos em relação à Minha Casa Minha Vida. Agora, em relação, do outro lado do negócio da região metropolitana, que é uma preocupação de fazer tudo isso nas comunidades, lembra, se a gente não investe nas cidades pequenas, sempre vai inchar as cidades grandes. A gente tem que investir nas cidades pequenas, tem que construir nas cidades pequenas, tem que gerar emprego nas cidades pequenas, tem que fazer a vida das cidades pequenas crescerem para poder conseguir resolver das cidades grandes. Óbvio que em paralelo, né? Não vai esperar uma coisa. Então, eu acho que as Coabs têm um papel grande para fazer esse como um papel de agente financeiro mesmo nas cidades pequenas, onde tiver Coabs e outros agentes onde não tiver, mas tem que continuar. Nisso aí tem que haver imediato, esse retomar o programa que desde, eu acho, faz 8 anos, sei lá, 10 anos que não tem programa para a cidade pequena. A gente tem lá porque tem do governo estadual, como você disse, não deve parar e continuar. E a do rural, que você falou, mas o rural, tirar da padronização. É o rural da família, né? Da família produtora, mas da agrovila também. Então, vamos criar programas que não tenham a rigidez de que lá no gelado do Rio Grande do Sul, do Paraná, seja igual lá em Cochichola da Paraíba, quente que só o diabo. Então, a gente retomar o rural, mas dando a flexibilização de ter a sua característica para o programa. E, por último, terminando o tempo, idosos. Você sabe que faz 10 anos que a gente está com essa experiência na Paraíba, crescendo, fazendo, a gente está aumentando, né, tentando melhorar a cada
momento, e até então nunca tivemos um tostão do governo federal para fazer o condomínio dos idosos, que lá é chamado Cidade Madura, né? Colocado o nome pelo cantor Chico César. Então, 10 anos já que a gente tem essa experiência e está sendo melhor, mas nós achamos que a gente pode ter um fôlego muito maior do que os 12 municípios que a gente está alcançando, muito mais, há um pedido muito maior, e eu acho que o Brasil precisa disso, para os idosos, não asilo, mas os idosos que podem viver sozinhos. Um programa para isso aí. Tchau, terminou meu tempo. Obrigada, desculpa. Bom, então, nós estamos aqui com uma missão, né, que eu acho que a Inês lembrou uma coisa importante. Na época, né, aí que nós tivemos muito dinheiro do Minha Casa Minha Vida, todo mundo se acomodou e foi muito para os programas só do Minha Casa Minha Vida. E eu acho que essa escassez de recurso fez com que todos nós usássemos todo o nosso cérebro e cada um foi criando um programa. A gente aqui viu o exemplo, quero fazer isso, quero fazer aquilo, já falei fulano, quero conhecer melhor o seu. Então, assim, eu acho que o que a Inês falou hoje aqui é uma coisa assim, o governo federal quer priorizar as questões da faixa 1, mas nós não podemos deixar de continuar sendo criativos, buscar recursos para soluções locais, que muitas vezes são mais baratas, porque, né, você produzir uma unidade inteira por uma empresa é maravilhoso, mas custa muito caro, muito caro. Então, aí o número assustador da Alessandra, com certeza, faz parte desse cálculo, né? Então, eu vejo que nós temos aí que adotar soluções mais simples, como a parte aí de melhorias, os programas locais, os lotes urbanizados que nós vimos aqui, enfim, várias soluções que reduzem o custo sem abrir mão de qualidade, de assistência técnica. Então, Inês, você também está deixando aqui um desafio, e eu tenho certeza que todos aqui vão dar continuidade. O objetivo desse fórum também é esse, trocar ideias, né? E essa questão da assistência técnica aos municípios é, de fato, fundamental. Porque a gente, por exemplo, como Estado, a gente vê o quanto, às vezes, o município ele ainda não está preparado, ou porque talvez ele não tenha como pagar um engenheiro, ou ele só tem um engenheiro que cuida das obras, não tem o olhar para projeto. Então, isso é uma coisa que a gente sempre faz, mas acho que tinha que pensar de uma forma mais estruturada essa questão da assistência técnica. Eu acho que é um grande desafio, sim. Então, Inês, obrigada mais uma vez. Fica lançado aqui o seu desafio para nós também, e eu passo para você para as considerações finais. Não, então, eu não fiz... Pergunta? Quer abrir a pergunta? Bom, a gente não tem muito tempo. Quanto tempo teria, Nelson, se alguém quiser fazer alguma pergunta? 15 minutos? Então tá. Então, alguém quer perguntar alguma coisa? Tá bom, 10. Tá. É porque nós vamos ter um café. Tá. Lá, pode... Aí, já foi o microfone. Boa tarde, Inês. Eu sou André Machado, diretor do DEMAB em Porto Alegre, onde você teve, alguns anos atrás, para tratar sobre a questão do Mato Sampaio. Quero primeiro saudar a notícia de que nós vamos voltar a ter o atendimento do Faixa 1, uma demanda muito grande da cidade. E quero, brevemente, até para não ocupar muito tempo, e dar oportunidade aos colegas, colocar uma questão que, para mim, é muito específica de Porto Alegre, é um trauma da cidade, e eu só gostaria de conseguir, junto ao novo governo, a garantia de que esse trauma não se repetirá. Nós, por ocasião da Copa de 2014, fizemos uma grande desapropriação em Porto Alegre, 1.500 famílias foram movidas do seu território para a construção de uma avenida.
A obra está sendo concluída neste ano, né? Portanto, não ficou pronta para a Copa de 2014. Falou da Copa, não falou qual ano. Não falou, espero que seja antes do Hexa ainda. Só que, do ponto de vista da habitação, eu não considero a obra concluída enquanto nós não assentarmos a última família. E nós foram 1.500 famílias e temos em torno de 500 famílias a serem transferidas. No final do governo Temer, foi dada a ordem de início para a construção de 3 condomínios. Esses condomínios chegou a se abrir o portão para começar as obras, o governo Bolsonaro determinou a interrupção da obra. Houve um litígio judicial entre Porto Alegre e o governo federal, a Caixa. Nós superamos essa fase, retiramos a ação quando assumimos com o governo Sebastião Melo. E agora, dentro do programa Protótipos, esse programa foi selecionado. A empresa está na Caixa Federal com toda a documentação para ser contratada. Óbvio que eu espero que possa ser contratada ainda esse ano, mas a gente sabe da possibilidade que isso não ocorra, né? Eu só gostaria, enfim, é quase um apelo para que a gente não acabe frustrando. São mais 365 unidades habitacionais que nos ajudariam muito a resolver essa situação, essa pendência histórica do município de Porto Alegre, né? Então, uma pergunta que teria seria sobre a continuidade desse processo, que estão na fase final de contratação. Quem gosta de paralisar a obra não somos nós, não. Eu sei de. Mesmo sem saber quem vai ser o ministro ou secretário, eu te diria que quem gosta de paralisar a obra não somos nós, não. Tá bem. Aliás, a gente não abriu esse diálogo, não abri a minha fala com esse tom, mas o tom do cenário orçamentário de 2023 é aterrador. Aterrador. Eu participei da transição, né, há exatos 20 anos, em novembro de 2002. Eu também estive aqui, participando da equipe de transição. Então, não me lembro os números, mas me lembro um pouco a situação. E nós, naquele momento, tínhamos ainda o vai fechar, vai... Enfim, toda a crise provocada com a expectativa da eleição do presidente Lula, e eu posso te afirmar com toda certeza que, em comparação ao que nós vamos encontrar neste próximo ano, aquilo era um céu de brigadeiro, né? Quer dizer, o governador Márcio França estabeleceu uma conta lá para o tema do risco, né? Era como se a gente dissesse que a gente vai ter R$4.000 para os municípios, para cada município resolver as questões de risco. Assim, realmente, se a gente juntar o volume de recursos necessários para não paralisar, para retomar aquilo que está paralisado, estou falando não só da habitação, tá certo? Para retomar aquilo que está paralisado e esse seu exemplo é muito bom, dar andamento àquilo que está represado, porque é isso, o protótipo está represado, a gente teve as seleções que não foram contratadas, mas que, em grande parte, os projetos são projetos que podem ser contratados. Então, nós temos a clareza de que isso... nós podemos sair num período curto, né, com todas as questões que é recriar. A pobre da Alessandra aqui já está sofrendo, né? Bom, eu fui para lá, agora vou para cá, tem toda a questão burocrática, mas eu acho que é um trabalho positivo, né? Nós não temos a intenção de paralisar nada. Antes, pelo contrário, a determinação é de que nós possamos não só não paralisar, como retomar, como resolver todos os passivos do conjunto de secretarias. Claro que nós aqui temos também gente influente no cenário, né, os governadores. Nós vamos precisar de muita ajuda na Câmara, né? Ontem nós aprovamos no Senado, vai para a Câmara. Esperamos que não só
que não piore o quadro que já não é totalmente satisfatório da emenda da transição. Mas o cenário é devastador. O cenário orçamentário para o ano que vem é devastador. Aproveitando aqui para dialogar com a Hermínia, Hermínia, é assim, eu tenho feito uma brincadeira na transição, eu tenho alguns karmas para pagar, porque eu não quero voltar na outra vida com as pendências aqui em relação ao programa. Um deles é essa questão que a gente tem que resolver, afinal de contas, quem vai tomar conta da lojinha quando o empreendimento é entregue, né? Eu tenho somado convicções de que não é razoável que a gente não tenha um processo de transição que pode ser maior ou menor, em que os empreendimentos passam para, não sei o termo, nós precisamos, inclusive, melhorar os instrumentos de gestão e de pactuação entre estados e municípios, que são absolutamente frágeis na relação do Minha Casa Minha Vida, muito mais frágeis do que os contratos de repasse, né? Então, como é que a gente faz a mudança desses instrumentos para que, realmente, isso que você falou, quer dizer, não é razoável que eu tenha investido, que eu não tenha uma gestão mais próxima desses condomínios. A tese de que as pessoas, quase que automaticamente, ao tomarem posse da casa, vão se transformar, né, e poderão assumir aí a gestão daqueles imóveis, é uma tese que se comprovou, a gente já sabia, mas que não se viabilizou, pelo menos numa boa parte dos empreendimentos. Alguns, você até, isso foi possível. Nos empreendimentos que têm a gestão do movimento social, a experiência tem sido muito melhor, e isso é importante que a gente reconheça, do que nos empreendimentos onde não há organização do movimento social. Tinha mais uma pergunta? Tem mais alguém? Ok. Bom, então, Inês, voltando só para as suas considerações finais, né, e depois ele já falou, Emília. É bom ouvir que o pessoal está atento. Você lembra que antigamente não se olhava muito, né, para as pequenas cidades, mas agora, em termos de planejamento e de diminuir essa concentração urbana no país, é fundamental, né? As pequenas cidades, fico muito feliz pelo Nordeste. Nordeste agradece, que é onde tem a maioria das pequenas cidades. E, só reforçando isso, principalmente isso aí, acho que todo e qualquer planejamento tem que perguntar primeiro: ei, do Bolsa Família dá para viver aí dentro? Dá para pagar? Eu acho que, colocando essa pergunta antes de qualquer projeto, a gente pode definir que tecnologia, ou que estava aquela discussão ainda agora. Eu digo, uma discussão não é essa, é se vai baixar a conta de luz. Então, a tecnologia vale. Se não vai baixar a conta de luz, tchau. Vai diminuir a conta de água, porque vai gastar menos água dentro de casa, porque vai aproveitar? Então, vamos. Então, a pergunta ainda agora, mas eu não tinha tempo, eu acho que a pergunta é essa. E estou gostando muito, e pode qualquer um daqui, eu sei que todo mundo está com a mesma coisa, pode ser sábado e domingo, pede uma reunião com tudo quanto é de gente aqui das secretarias e das Coabs, pode dizer que vocês estão aí trabalhando no grupo de transição, e nós estamos querendo contribuir em cada um no seu local, da sua experiência, de passar o que vocês precisarem de informação, de sugestão. Estamos aí, estamos sentindo, essa é o nosso humor, que a gente está construindo o futuro. Estou muito feliz com a tua presença aqui.